Olha, a investigação do Bahia sobre a acusação contra o jogador Pablo Ramírez não encontrou evidências de injúria racial. Danilo Ribeiro, muito bom dia. Explica pra gente. Bom dia, Camila, mais uma vez. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Manhã. O que é que acontece? Ontem mesmo aqui no Jornal da Manhã nós trouxemos uma reportagem que mostramos a versão dos peritos contratados pelo Flamengo que apontaram que na conversa de Ramírez com o jogador Bruno Henrique havia uma injúria racial. Ele teria chamado o jogador do Flamengo de seu negro. Pois bem, o Bahia, desde que o episódio aconteceu, anunciou uma investigação. Essa investigação está em andamento e a gente já tem informações através da reportagem que vocês vão ver agora, que essa mesma leitura labial do Ramírez com o Bruno Henrique, na investigação do Bahia, não há injúria racial. Após as novas imagens da discussão entre Bruno Henrique e Ramírez, o Bahia contratou 4 peritos para analisar o diálogo. O Bahia tem se esforçado para trazer um processo que seja o mais profundo, analítico, cuidadoso e responsável possível. Houve divergência entre o que os instrutores de Libras apresentados pelo Flamengo trouxeram e a versão do nosso jogador Ramírez. O Jornal Nacional conversou com o chileno Eduardo Llanos, contratado pelo Bahia. O perito, que mora em São Paulo, concluiu que num primeiro momento o jogador do Flamengo se refere ao atleta do Bahia como gringo de e um palavrão com a letra M. Já sobre o que Ramírez disse a Bruno Henrique, o perito não enxergou injúria racial. Foi constatado tecnicamente que não existe a palavra negro em nenhuma das frases emitidas por Ramírez. Tá? Não existe. Fala, tá quanto? Tá quanto? Separado. Naquele momento, o Bahia vencia o jogo por 3-2 e a frase seria uma provocação. Antes, o jogador do Flamengo, Gerson, havia acusado Ramírez de ter falado cala a boca negro. As imagens não mostram a ofensa. Ontem, o Flamengo contratou um laudo do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que afirma que Ramírez disse a Bruno Henrique está falando muito seu negro. Segundo o Bahia, os laudos sobre o que aconteceu aqui no Maracanã poderão ser usados pela defesa do colombiano Ramírez. O clube também informou que o jogador continua afastado dos treinos, até a conclusão de todas as investigações. E ontem, em entrevista exclusiva, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, falou com a gente e deu detalhes sobre a perícia. Primeiro, nós identificamos que a versão apresentada pelo Flamengo, por meio dos especialistas em Libras, era diferente do que o nosso jogador falou que havia dito. A gente procurou a informação com o Ramírez e ele disse que havia falado ali tá quanto, se referindo ao placar do jogo e, de certa forma, provocando o Bruno Henrique, dizendo que nós estávamos ganhando o jogo, o Bahia estava ganhando o jogo. Então, o jogador falou essa versão para a gente. E nós contratamos os 4 especialistas e os 4 cravaram a questão de que não há a palavra negro em nenhuma expressão de Ramírez naquele momento e que a expressão que ele fala é tá quanto, a mesma expressão que ele havia dito a nós, que tinha dito naquele momento. Portanto, a versão apresentada por Ramírez converge totalmente com os laudos dos 4 peritos que nós contratamos. Importante ressaltar que um perito baiano, um perito radicado em São Paulo e 2 peritos estrangeiros, um argentino e um chileno, portanto, hábeis e conscientes e conhecedores da língua espanhola, que é a língua do próprio Ramírez. O Bahia informou que Ramírez está abalado, acompanhado pelo psicólogo do clube. E Belintani também falou com a gente sobre a possibilidade de Ramírez voltar a jogar ou até uma possível punição ao atleta. Olha, é lógico que a gente entende que qualquer jogador do clube é importante para enfrentar uma fase de dificuldade que a gente está vivendo dentro de campo. Mas o processo não olhou para isso. O processo olhou primeiro para focar na justiça no tema do racismo. Isso para nós sempre esteve em primeira dimensão. Até porque a gente não acredita num futebol competitivo, bem desenvolvido, mas com o racismo presente e sem que o clube seja maduro no enfrentamento desse tema. E, naturalmente, se ele for reintegrado, a gente vai esperar dele um grande papel no time, um grande papel na necessidade que nós temos, mas, se ele não for reintegrado, também será consequência das decisões que a gente decidiu tomar. E voltando a falar do caso de injúria racial, da acusação, uma última informação aqui que o Bahia confirmou que hoje anuncia o resultado das investigações.